sobre esse tema. Coisas que, que os médicos contam que podem te matar. Os médicos são assassinos? Na verdade não, Joana, mas durante muito tempo da minha vida eu fui enganado, como os colegas médicos que ainda continuam contando pseudo-verdades científicas, e os pacientes vivem nisso ainda, acreditando que estão fazendo benefício à sua saúde. E depois que eu tive esse despertar, me vi na obrigação de transmitir isso ao maior número de pessoas. E como eu entendi que poderia fazer isso, era escrevendo um livro sobre esse assunto. Mas peraí, o senhor está me falando, então, se os médicos mentem, ninguém precisa ir ao médico. Porque se for para ouvir mentira, não precisa nem pagar. E vou um pouco até além. O senhor falou pseudo-verdades científicas. A medicina praticada hoje não é baseada em evidências, em estudos? Como é que é isso? Depende do que você entenda como evidência. Você está falando de evidência clínica, ou você está falando de evidência que a indústria farmacêutica vende como evidência? Você tem que saber o que você quer entender como evidência. Se a evidência é aquilo que eu avalio clinicamente no meu paciente, ou se é aquilo que a indústria farmacêutica vende como uma pseudo-verdade. Porque existem interesses aí, Joana, por trás dessa indústria. O senhor está dizendo então que todos os médicos formados no Brasil são formados pela indústria farmacêutica? Não só do Brasil, nos Estados Unidos. Então toda a medicina praticada é uma mentira. Como é uma classe trabalhista medida? É uma classe que está enganada. É uma classe que, na maioria, eu poderia dizer que se perdeu no meio do caminho por conta de não priorizar as queixas dos pacientes em detrimento de uma indústria bilionária que manipula os médicos como se manipula a marionete. Então o senhor está certo e a medicina está errada? Eu continuo praticando, Maria, medicina convencional. Eu prescrevo medicamentos. Do século XXI. O que o senhor chama de medicina convencional? A medicina convencional foi aquela na qual eu fui formado. A medicina convencional é aquela que continua prescrevendo remédios, é aquela que continua diagnosticando da forma tradicional, convencional, e essa medicina que eu falo não convencional, ou como alguns batizaram de alternativa, que eu vejo uma certa carga de pejorativismo nisso, porque a alternativa no Brasil soa como algo negativo, enquanto nos Estados Unidos da América do Norte, 50% dos pacientes já fazem uso dessa medicina alternativa. O que é alternativo nos Estados Unidos, você há de convir comigo que é algo bom. Se 50% da população norte-americana procura médicos alternativos, a outra 50% está fazendo medicina convencional. Aqui no Brasil não tem essa estatística, mas creio que ainda funciona muito como algo pejorativo, quando você fala de medicina alternativa no nosso país. Então, que tipo de medicina o senhor faz, afinal? Eu faço a medicina do bom senso. A medicina convencional, que ainda pratico, mas acrescida, adicionada de elementos que eu comecei a pesquisar, a buscar nessa medicina alternativa. Hoje convém-se falar muito em medicina ortomolecular, outros falam medicina regenerativa, outros já usam o termo medicina integrativa, já outros já falam de medicina biomolecular. Eu diria que eu pratico um pouco de cada dessas aliada à medicina convencional. Porque foi a medicina que eu fui formado. Eu passei 6 anos na faculdade de medicina, continuo estudando até hoje, depois de quase 20 anos de formado. E as mesmas mentiras que me contaram quando eu era aluno de medicina, continuam se contando nas faculdades. Então é um processo, Maria, que começa no seio das faculdades de medicina. O paciente, ele reflete aquilo que o médico pensa, aquilo que o médico diz. Sim, ele é um leigo. Exatamente, ele é um leigo, mas ele absorve conhecimento da fonte que parte do médico. Então, se o médico diz para ele, por exemplo, que ele deve tomar leite, porque o leite vai fortalecer os ossos dele, você acha que ele vai dizer que isso é mentira? Você acha que um leigo tem capacidade científica para dizer que aquilo que o médico fala não é verdadeiro?
Se nós, na condição de médicos, nós absorvemos conceitos e reproduzimos de acordo com aquilo que o sistema farmacêutico, o médico hospitalar nos dita, em estudos científicos falsos, mentirosos ou tendenciosos, você acredita que um paciente, um leigo, independente da formação dele, ele vai criticar que aquela conduta médica é equivocada? Eu continuo praticando medicina convencional e continuo já fazendo essa nova vertente da medicina que eu acredito. Eu costumo dizer que eu tenho 2 momentos na minha vida. Elas são complementares ou uma se opõe à outra? Médico convencional e depois dessa medicina não convencional. E elas são complementares? Sim, Ou... em nenhum momento, Joana, elas se chocam. A questão aqui, que talvez vocês estejam até surpresas, é de achar que há só uma conspiração por trás. A questão aqui é muito mais conspiração. A questão aqui que eu falo é embasada em fortes fundamentos científicos, estatísticos e clínicos. E para mim eu costumo dizer que a maior evidência é a clínica. Não é evidência de indústria, não é evidência de sistema, a evidência é clínica.